Muitas igrejas têm deixado de utilizar, né, os hinos tradicionais do inário evangélico e tal, mas eu realmente não consigo, né, pela riqueza do conteúdo, da poesia, da mensagem. Eles sempre me emocionaram muito. Eu prefiro sempre ouvir os hinos do inário, porque eles mexem comigo. É interessante, né? Acho que a gente volta no tempo, né, e absorve tudo que aconteceu, né, como que foi, né? Tem a memória, né? E aí você fica mais assim, sensível, né, vamos dizer assim, pela história, né? Isso. São muito bonitos. Eu vou pedir a nossa irmã a Cecília para interceder por nós nesse momento nessa oração de iluminação. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por estarmos aqui reunidos em Teu nome, refletindo, ó Deus, em quem Tu és. Obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor continue guardando nossas mentes e nossos corações, para que possamos estar atentos à Tua palavra, ao que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor use Teu filho, pastor Daniel, e conduza, Deus, esse tempo de mensagem e a nossa reflexão na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. 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 Agora eu vou convidar o Gabriel para fazer então a leitura do texto de hoje, né, da palavra. Vamos colocar de pé. Não vou pregar no Evangelho, mas vou pregar na Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Ouçamos a leitura do texto. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Palavra do Senhor, palavra de salvação.
Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar. Hoje a palavra que eu quero trazer para vocês não é propriamente uma pregação, mas um resgate histórico da nossa identidade enquanto igreja reformada, né? Enquanto igreja protestante. Porque dentro de todo o universo das igrejas evangélicas no Brasil, nós somos uma parte dele, né? E uma parte histórica, né, importante. As primeiras igrejas evangélicas que vieram para o Brasil, que trouxeram missionários, que começaram o trabalho de plantação de igrejas aqui no Brasil, foram igrejas do ramo reformado. Igreja presbiteriana em 1859, a igreja congregacional em 1855, não é? E a igreja anglicana também veio, né, e é dessa família. A igreja luterana veio até antes, com os imigrantes alemães, né? Durante muito tempo ela ficou muito assim dirigida à comunidade germânica, depois ela se abriu para fazer um trabalho, né, local, né, um trabalho entre os brasileiros, não é? Mas o fato é que existe uma identidade reformada que é muito importante a gente compreender, para saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, não é? Então, e esse domingo da reforma é o dia apropriado para isso, e ainda mais nesse momento que acontece a apuração, né, das eleições. Isso também é mais um reforço para a gente repensar a nossa atitude, a nossa identidade, o nosso projeto como igreja, não é? Então, para a gente entender o que foi a reforma, é importante a gente entender como era a igreja naquela época, começo do século XVI, lá na Europa, né? Na realidade, as raízes dessa igreja vêm lá de trás, vêm lá da época do Império Romano. Porque quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, quando eles começram a ir de cidade em cidade evangelizando as pessoas e falando de Jesus, de salvação, de uma nova vida, de vida eterna, tudo aquilo, eles não tinham o menor projeto de ocupar o poder, não é? Eles só se preocupavam assim, dizer, olha, nós não somos um movimento de rebeldia contra o Império Romano, né? Porque o Império os perseguia na medida que eles não reconheciam a divindade do imperador. O imperador queria ser Deus, né? Augusto. O mês de agosto, né, homenageia o imperador Augusto. E fizeram um dos maiores meses do ano, um mês que tem 31 dias, né? Para ser aquele mês assim, central do ano, para homenagear um imperador que se considerava divino, né? Augusto, aquela coisa, né? Mês de agosto. E, no entanto, os cristãos realmente não aceitavam isso, né? Mas isso não queria dizer que eles queriam derrubar o imperador, queriam a morte do imperador, não. Serviam o imperador, pagavam seus impostos, viviam como cidadãos, não é? Mas para eles era muito claro que Jesus Cristo, sim, era o verdadeiro imperador, o verdadeiro Senhor, o Kyrios, né, na palavra grega. Então, de qualquer forma, isso durou aí mais ou menos uns 300 anos, até um dia que a população cristã do Império cresceu tanto que o próprio imperador, que assumiu na época, precisou do apoio dos cristãos para ser imperador e acabou decretando a religião cristã como religião oficial do Império Romano, não é?
E aí começou um processo. Começou um processo de absorção da igreja pelo próprio Estado romano, não é? Então, o bispo, o patriarca, aqueles cargos da igreja, que eram da igreja, passaram a ser cargos de governo, não é? O chefe da igreja recebeu o título que era do sacerdote oficial de Roma, o pontífex, né? Passou a ser o Papa. O Papa, se você olhar lá, está lá, pontífex. Ele assumiu esse título que era do Império Romano, né? E veio então uma sensação de que o reino de Deus na terra já estava realizado. Né? O que era o reino de Deus na terra? Era o Império Romano, aquele Império Romano cristianizado, não é? E quem nascia então nas fronteiras daquele império era, por definição, era cristão, que a gente chama de cristandade, né? Que nascia ali na Europa, ali no norte da África, aquela região ali, já era cristão, já era um atributo civil da pessoa, não é? Então isso aí já começa a desviar um pouco do conceito bíblico, né? Do que é nascer de novo, né? O que é nascer no reino de Deus e não nascer no Império Romano, não é? Isso foi evoluindo, o Império Romano acabou, mas ficou a Europa, e a Europa se tornou então o grande território cristão do mundo. Quem nascia na Europa, na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, era por definição cristão. Era batizado na igreja ele recebia o nome, não é? Então era a documentação de nascimento da pessoa vinha da própria igreja, essa mistura toda, não é? Uma outra coisa é que os dirigentes da igreja passaram então a ter cada vez mais poder, né? A igreja se tornou uma coisa rica, não é? Então, os trajes, desde o cerimonial, os palácios, né? Tudo aquilo ficou sendo, né, aquela estrutura imperial, né? Então, os bispos, os patriarcas, os papas, passaram a se vestir de ouro, não é? Por que não? Porque é o chefe da igreja, né? Pode parecer que eu estou criticando a igreja católica enquanto igreja católica. Não é isso. Isso é uma coisa histórica. Isso é um processo histórico que afetou toda a igreja do Ocidente, né? Que hoje não é do jeito que era antigamente, né? Existe muita pompa, existe muito cerimonial, né? O Papa é pop, tal, mas não é como era, não é? Mas aí se tornou aquela coisa assim, né? E quando então quiseram fazer a maior igreja do mundo, em Roma, não é? O que fizeram? Convidaram os maiores artistas do Renascimento para trabalhar nas pinturas, nas obras de arte, na construção, tudo, né? Tudo aquilo, né? Isso pago a peso de ouro, claro. O artista merece, né? Pelo seu talento, pela sua... Então era... Ao mesmo tempo, todo mundo que saía um pouco do padrão era excluído dentro da sociedade, né? Era perseguido. Os canhotos eram perseguidos. Canhoto era visto como... Gabriel ficou preocupado. Não era fácil a vida de um canhoto na Idade Média, não. Tinha que aprender a fazer as coisas com a mão direita. Até hoje, né? Assim, mesmo que não tenha essa perseguição, tem muitas famílias que obrigam os meninos a deixar de ser canhoto, né? Mas todo mundo conhece casos aí. Mas, de qualquer forma, era
os judeus, né, a perseguição, quem inventou a perseguição aos judeus não foram os nazistas. Os nazistas ressuscitaram uma coisa que vinha lá da Idade Média, né? E que acontecia dentro da própria igreja, do território da própria igreja. Então os judeus eram excluídos dentro da sociedade, né? Aqueles que de alguma forma divergiam das opiniões da igreja e tal, eram torturados, queimados, degolados, né? Cidades eram interditadas. Quando uma cidade era interditada, não podia ter nem enterro na cidade, era proibido, né? Dessa época que vem o termo, né? Excomunhão, excomungado. Me lembro da minha avó, dona Clotilde, uma alagoana, que quando ela chegava numa cidade ou num lugar que ela não gostava, disse, mas o lugar excomungado. Eu usava muito essa palavra, excomungado. Né? Vem disso, vem dessa visão de mundo que a igreja colocava para as pessoas, né? E Deus era o quê? Um grande fiscal da vida das pessoas, pronto para castigar as pessoas, não é? É muito interessante quando a gente vê que os nossos indígenas, né, quando tiveram o primeiro contato com os missionários, tal, que vieram, né, para cá, missionários portugueses, os missionários tentaram traduzir Deus para os indígenas. Na religião dos tupis, né, das tribos que tinha aqui, tem um Deus lá, que é um Deus supremo, um Deus criador, um Deus, né, do universal e tudo, né? E tem o Deus Tupã, que era o Deus do raio, da trovoada, da tempestade e tal. Foi esse Deus Tupã que foi escolhido por esses missionários portugueses para traduzir como era o Deus cristão, o Deus da Bíblia. Esse Deus que se impunha pelo terror, pelo ruído, pelo medo. Não o Deus criador, não o Deus, né? Eu esqueci agora, né, o nome do... Traduziram por esse Deus que se impunha pelo medo. Por quê? Porque era essa espiritualidade que a igreja vivia na época de Lutero. Então, quando Lutero, que era um teólogo, era um professor, era um monge agostiniano, resolve fazer essa crítica que ele fazia, né, à igreja, para que ela volte às suas origens, aí o nome reforma, não é? Então ele começa a mexer em muita coisa do que a igreja acreditava, né? E ele resgata, né, a Bíblia, a palavra de Deus, quanto base para essa crítica, como base para essa reforma, né? E de lá para cá, passaram, 505 anos, né, nós vivemos sempre essa luta, sempre esse conflito, não é? Porque volta e meia, a igreja, inclusive as igrejas evangélicas também, as igrejas reformadas também, tudo, voltam a ter aquele sonho de ser a igreja do império, a igreja do Estado, a igreja que tem privilégios dentro né, que desfruta de poder dentro das esferas de governo, né? É esse o sonho de muitos cristãos pelo mundo afora, em diversos países, não é? Eles querem, de certa forma, voltar a ser aquela igreja que era a igreja medieval da Europa, onde Lutero, então, atuou na reforma protestante.
não é? Algumas permaneceram, a igreja da Inglaterra está lá, né? Nós vimos lá o funeral da rainha, né? Todo aquele aparato, né? Aquele negócio. Mas de lá da Inglaterra mesmo surgiram outras igrejas que não tinham essa visão, que não concordavam com essa. A própria igreja presbiteriana surgiu lá dentro da Inglaterra, com pessoas que não concordavam em ser a igreja do rei ou da rainha, não é? E nós somos herdeiros dessa igreja, somos herdeiros dessa reforma, não é? E aqui eu vou então lá para Isaías, aquele texto que nós lemos na confissão, não é? O nosso sentido da nossa adoração, o sentido da gente se reunir, de buscar na palavra, de buscar na oração, de buscar no jejum, de buscar, enfim, né? Toda a nossa prática tem legitimidade, faz sentido diante de Deus se nós temos compromisso com a justiça do reino de Deus. E então Isaías fala, né? Olha, defendam o direito do órfão, defendam as viúvas, defendam aqueles que são menosprezados na sociedade, abram o coração para essas pessoas, né? Não façam isso simplesmente em nome de obter mais poder, mais privilégios, mais prestígio dentro, né, das esferas de poder. É esse o espírito da reforma protestante, é para isso que nós somos chamados a também hoje a pregar, a profetizar, né? Eu quero terminar falando então brevemente de 4 princípios da reforma, né? Que o pessoal costuma usar os nomes em latim, né? Sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christus. Para nós é fácil de entender que a nossa língua lembra muito o latim, né? Mas é só a graça de Deus que nos salva. Só a graça, não são os nossos méritos, não são as nossas obras, não é? É só pela fé que nós somos salvos. O justo viverá pela sua fé. É a proclamação de Romanos capítulo 3. A escritura sagrada é que é a base daquilo que a gente crê. Não é? Não são tradições, visões de mundo, filosofias diversas, que são muito boas, são muito bonitas, podem ajudar a gente a entender certas coisas, mas a última palavra sempre é da Escritura. E somente a pessoa de Cristo é que é a nossa referência de Senhor, entendeu? Nós somos chamados a obedecer a Cristo Jesus. Né? São 4 princípios da reforma. Tudo isso que eu falei aqui cabe depois numa escola dominical a gente aprofundar, discutir, né? É assunto para muita reflexão, para muita conversa, mas para resgatar então esse domingo, né? Da reforma, né? Porque o dia mesmo é amanhã. Aí o pessoal fala, mas é no dia do Halloween? Eu disse, exatamente. É porque o Lutero... Halloween é que é no dia Na realidade é que a igreja de Lutero ia abrir no dia 1º de novembro, que é o chamado Dia de Todos os Santos. E esse dia vem na igreja de uma tradição celta, antiga tradição celta, que dizia que no dia 1º de novembro as almas de todas as pessoas estavam circulando aí pelo mundo, não é? Então os cristãos lá da Irlanda, lá das regiões celtas, disseram, não, então é o dia de todos os santos, que os santos estão por aí, não é? Então a véspera do dia, né, 1º de novembro, então era o tal da festa do Halloween, lá na tradição celta, né? E
era o dia que Lutero deveria abrir a sua igreja. E no lugar de abrir a igreja, ele pegou um monte de papeizinhos, 95 papeizinhos, escreveu por que ele não ia abrir a igreja. As pessoas ficaram lá paradas na porta da igreja, lá todo mundo lendo aqueles papeizinhos para entender por quê. Né? Na realidade, ele estava por aqui com uma série de questões da igreja. Por isso ele escreveu tanta coisa. Não é? Mas somos herdeiros desse dia e que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça, que Deus nos inspire a sermos essa igreja que Lutero se esforçou para construir. Amém? Amém. Vou virar a câmera aqui para o nosso... Isso. Para o nosso slide, esse é o QR Code da nossa... da conta da nossa igreja, né? Aqueles que quiserem contribuir conosco, quiserem, né? Aqueles também que já contribuem também, podem fazer o Pix com base nesse QR Code na nossa conta, né? Para nos ajudar nesse ministério. Amém? E estamos recebendo oferta aqui também na semana. Os trincos das janelas. Amém. Para restaurar as janelas. Eu faço um convite também que quem depois, mais tarde, assistir esse nosso culto, né, pelo YouTube, para dar o seu like, né? Porque é uma coisa que ajuda na divulgação do nosso canal também e dessa mensagem que a gente tem levado, né? Aquela questão do algoritmo, né, do YouTube, a gente sabe como é que é. Amém?